Vou resumir, cara, uma trajetória aí de longos anos pesquisando sobre PHP e como eu faço as modificações. Nem precisa entender muito para se fazer as modificações, tem que entender o funcionamento. Então tudo responsivo, perfeito. Você não precisa ficar preocupando com resolução de tela para mobile, para desktop, resolução de DebXP. Aqui tem um curso, porque eu não sou professor, tem um template, cara. E você vai ver como é que esse template vai casar. Eu simplesmente, o que eu peguei o texto que estava aqui e substituí por esse bloco aqui. Eu identifiquei o bloco que eu precisava alterar, que no caso era esse bloco aqui. Então, agora vamos meio perdido aqui, né? Porque tem muita coisa para falar. Aliás, eu pergunto, tem essa pasta layout? Tem a pasta layout, ele inclui o arquivo layout. Bloco e variável, eu confundo, mas esse aqui também é um bloco. Isso aqui eu chamo os dois de bloco, né? Por exemplo, eu poderia perguntar, existe essa variável aqui? Existe. Então, ele alimenta aquela variável com isso aqui e a partir de então ele começa a alimentar essas outras aqui dentro. Por exemplo, o título aqui, ó, coloquei Contitec Automação. E o texto, Contitec Criando Sistemas Simples e Inovadores. Não sei se vai aparecer aqui. Eu acho que não vai aparecer não. Vamos substituir aqui só para vocês verem. Ó, eu vou pegar essa parada aqui. Então vem em produtos, eu sei que tá logo aqui em cima. Então eu vou pôr aqui, ó, título. Outra coisa legal, ó, deixa eu copiar isso aqui, texto, ó, deixa eu pular aqui, ó, texto. Então aqui ele vai aparecer aqui, ó, Contitec Automação, Sistemas Simples e Inovadores, tá? Só que se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, eu posso acrescentar diretamente aqui no HTML, por exemplo. Vou colocar assim, desde 2013, salvar. Ó, vou dar um Enter, desde 2013. Então, por exemplo, o padrão aqui é título, eu sei que vai escrever Contitec Automações. Desde 2013, Contitec Automações. Eu vou salvar, ó, ele repete o bloco, tá vendo? Então, se eu botar aqui esse bloco, é bloco, né? Vamos falar variável várias vezes, ele vai repetir essa variável em todo o texto, em todo coisa. Fala, meus manos, beleza? Hoje a gente vai falar de PHP. E vou resumir, cara, uma trajetória aí de longos anos pesquisando sobre PHP, sobre sites em geral. Sempre olho os sites, sempre pesquiso, conhecer mais. E eu nunca encontrei isso de mão beijada, né? Apesar de estar tudo aí na internet, eu nunca encontrei isso. Alguém que falasse, né? Um jeito mais fácil de programar, porque eu não gosto de WordPress, eu não gosto de template, esses templates pronto aí é muito, eu acho inflexível. Gosto de coisa mais flexível. Eu optei pelo Bootstrap, não sei se fala assim, mas Bootstrap, pelo que eu me lembro, o Twitter que tomava conta dele, hoje ele está no GitHub, já está chegando a versão 5, né? Mas qualquer versão dele vai funcionar bacana. Eu estou acompanhando desde a versão 3. Desde a versão 3, inclusive, que é uma das melhores, né? O resto é só melhora, eles trocam algumas funções. Por que eu estou falando desse Bootstrap aqui? Primeiro, que ele é a aparência do site, né? E a vantagem dele é isso aqui, ó, é ele ser responsivo. Deixa eu pegar aqui, ó, você pode usar ele em qualquer tamanho de tela. Ele automaticamente se organiza, tá vendo? E isso é um ponto forte. Então para quem gosta de programação PHP, e ficar esquentando cabeça com HTML, CSS, isso aqui é um bom ponto de partida, entendeu? Vale a pena você estudar, né? Eu baixei os downloads aqui, ó, downloads, peguei esse daqui, ó, que é os arquivos de downloads, que são os exemplos. Aliás, esse aqui, que são os exemplos de download em que eu vou mostrar mais à frente aqui. Isso aqui facilita muito a nossa vida. Na verdade, só inclui só 2 arquivos que eu vou mostrar nos meus arquivos aqui. E como eu faço as modificações, nem precisa entender muito para se fazer as modificações. Tem que entender o funcionamento, né? Aí eu aconselho a quem quiser estudar, né, ler. E lendo isso aqui, traduz, né? Principalmente aqui, ó, daqui para baixo. Os componentes, aqui são todos os componentes, ó, que tem. Aí tem os exemplos, tem os códigos aqui e tudo. Isso aqui vai ajudar muito, entendeu? E tudo responsivo. Isso que é mais interessante. Só é difícil pegar aqui, ó. Então tudo responsivo, perfeito. Você não precisa ficar preocupando com resolução de tela, para mobile, para desktop, resolução de monitor, etc. Então isso aqui é uma mão na roda. E a partir desses exemplos aqui, ó, peguei um exemplo hoje, fiz o teste aqui, já deu certo, então beleza.
Então aqui é a cara do PHP, né? Vamos dizer assim, do processamento lá. Agora eu vou falar do PHP. PHP também, eu aconselho esse curso aqui, ó, do Blau, esse site aqui, ó, DebXP. Aqui tem um curso, porque eu não sou professor, eu não sei nada. Eu sei ler e escrever, vamos dizer assim, né? Mas quem sabe o verbo, sujeito, adjetivo, isso aqui é um professor. Esse camarada aqui é o professor, o cara tá aqui, tem paciência para ensinar, eu não tenho muita paciência não. Então vamos lá. Eu peguei esse exemplo, peguei um exemplo aqui, ó. Ó, aqui eu baixei, vai vir uma pasta aqui, você descompacta, tem todos os exemplos aqui. Eu já joguei no servidor aqui, deixa eu fechar essas aqui. Então vamos lá, ó, local, host, que é meu servidor local, Bootstrap 5. Então tá aqui os exemplos. Então aqui, ó, álbum, já tem os exemplos de álbum. Deixa eu voltar aqui. Aqui é os arquivos, blog. Isso aqui já é vamos dizer assim, um template, cara. E você vai ver como é que esse template vai casar com a forma de programar no PHP. Isso aqui top de linha, cara. É um negócio fantástico mesmo. E deixa eu voltar aqui. Então eu peguei esse aqui, ó, Products, que é os produtos. Achei legal esse tema aqui. A barra fixa aqui em cima. Só peguei esse exemplo aqui para mostrar como funciona essa questão do layout, né? Porque eu trabalho com bloco. Eu não trabalho com PHP misturado com... Aqui, ó, aqui tem um bloco, ó. Eu simplesmente, o que eu peguei o texto que estava aqui e substituí por esse bloco aqui. Peguei esse texto aqui e substituí por esse bloco aqui. Identifiquei os blocos. Aqui eu fiz até uma simulação. Essa foto eu peguei da internet. Nem sei de onde eu peguei. Só para pôr aqui que eu queria encaixá-la exatamente aqui. E eu consegui encaixá-la exatamente aqui. Mas eu não cheguei a esse ponto, não, senão ia ficar muito complexo o vídeo aqui e ia ficar muito grande. Então, praticamente fiz isso. Peguei entrei no código-fonte aqui, ó, e editei, beleza? E mantive o layout aí. E cheguei a esse resultado aqui, ó. Eu modifiquei um pouco, né? Na verdade, eu fiz os meus blocos. Olha que legal. Eu tenho uns blocos aqui. Tá tudo assim porque tá em teste, né? Só para exemplificar. E criei um admin também. Esse admin, eu coloquei esse, ó, é um exemplo aqui também. Vou entrar nesse exemplo aqui também, que se eu não me engano, top, não sei se é aqui, static. Aqui, ó, peguei esse exemplo aqui, tá vendo? O botão nem tá funcionando. A única coisa que eu fiz foi editar o link desse botão. O layout eu aproveitei ele todo, beleza? Então eu clico aqui e adiciono. Por exemplo, vou adicionar um aqui agora. Ó, vou colocar agora o conteúdo agora. Pronto, tornar público. Eu não vou tornar público, salvar. Pronto, salvei. Ele ficou aqui embaixo, aqui, ó. Agora, privado, a hora e a data aqui, beleza? Então é o seguinte, eu adicionei aqui, automaticamente ele vai aparecer lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr só tutorial aqui, ó. Tutorial, o agora vai estar aqui, ó. Beleza? E os botões editar e excluir continuam aqui. Eu posso tanto editar quanto excluir. Se eu quiser editar o agora aqui, ó, editar, tornar público, salvar. Ah, deu erro. Depois a gente vai consertar esse erro aqui, que é até parte da edição aqui para mostrar o código para vocês, beleza? Mas eu posso editar. Aqui era só editar, eu fiz de propósito. Eu não editei a parte de editar. É mais ou menos isso. Agora vamos para os arquivos. Como funciona? Então vamos aqui para a página inicial. Página inicial, o que eu fiz? Eu nada mais fiz do que... Deixa eu voltar aqui, pôr em produtos. A única coisa que eu fiz realmente foi mudar, acrescentar esse bloco e esse bloco. E identificar qual é a div de cada bloco desse aqui. Que foi o seguinte, deixa eu entrar no meu Kate aqui. Então vamos lá, deixa eu entrar no... Aqui, ó, produto. Alterei o nome, beleza, eu vou vir cá embaixo aqui, ó. Eu identifiquei, acho que tá até aqui, dá pra ver, ó. Ó, aqui continua, tá vendo? Continua os blocos lá. Vai ser até legal que eu vou poder mostrar aqui. Esse bloco aqui termina no bloco 5, beleza. Então vamos aqui só para vocês verem como é que eu identifico o bloco. Então aqui eu tenho um bloco, tá vendo? Ó? Isso aqui é um bloco. Aqui tem outro bloco, ó. E esse aqui é outro bloco. Vou dar só aqui pra gente separar. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. Ó, só pra gente saber aonde tá esses textos lá na hora que a gente for editar lá. Ó, vou salvar. Geralmente eu faço assim, eu coloco XX, coloco uma letra e depois eu busco por ela. Eu vou atualizar, ó. Era para ter editado aqui, ó. Ah, porque sumiu, né? Era para ter editado, porque eu botei o chaves aqui. Tudo que tiver entre chaves aqui
ele vai sumir, que ele vai identificar como variável. Eu vou deixar só assim para aparecer aqui, ó. Entendeu? Então aqui é um bloco. Ó, isso aqui é um bloco. Se eu quiser apagar aquilo lá, ó, eu apago esse aqui, ó. Eu vou apagar. Ó, vou apagar ele, ó. Vai ficar só um blocão aqui. Tá vendo? Ele já ficou responsivo, cara. Que bacana. Viu que legal? Então deixa eu voltar. Então esse ser expansivo que é top de linha. Beleza, eu também posso, aqui tá um bloco, também posso colocar mais coisa dentro desse bloco. Eu vou copiar e colar. Ó, nem sei quantos que foi. Vou salvar só pra, tá vendo? E tudo responsivo. Aqui ele já ficou um pouco maior por causa do tamanho aqui. Mas esses tamanhos tem como melhorar. Para cada tamanho aqui, você especifica o tamanho que ele vai ficar. E a quantidade, por exemplo, que eu especifiquei só 3. Mas tem como especificar para cada resolução de tela, de acordo com os componentes aqui. Eu vou só dar uma palhinha aqui, porque é interessante. Aqui, ó, layout, contains. Aí tem aqui, ó, os containers. Só que não é aqui, grid. Ó, grid é aqui mesmo, ó. Então aqui eu estipulei. Eu uso para estipular. Eu uso isso aqui para estipular, ó, 8 e 4. Na verdade são 12. É como se ele dividisse esses quadradinhos, a tela, por 12 pedaços. Então você estipula, por exemplo, call 12. O call, aí você coloca a resolução que você quer. As resoluções estão aqui, ó. Call menor que essa resolução aqui, call ST. Por exemplo, o call menor que tem é só call, né? Aqui, ó. SM, então por exemplo, ó, SM aqui, copiar ele aqui. Então, por exemplo, no meu aqui, ó, o meu é muito fácil de digitar, o meu bloco. Agora eu já vou falar do bloco, né, porque fica mais fácil falar do bloco. No original aqui, no original do nosso amigo Rael, que foi o cara que criou, mas pelo que eu me lembre, esse template aqui, ele tinha copiado de alguém, cara. Só que ele vem dando manutenção, mas na época eu lembro que não era dele esse template. No entanto, eu também copiei e eu mudei muita coisa, muita coisa. Algumas coisas eu mantive, outras eu mudei. Eu vou mostrar isso agora aqui. Tem muita coisa que eu mudei, faz muita diferença. Na época era só incluir o arquivo, não tinha nada de ficar escrevendo, chamando, incluindo o nome do cara, não tinha nada disso não. Enfim, aqui começa com, deixa eu pegar aqui, porque isso é interessante saber de bloco. Aqui, tá vendo? Começa com begin e end. Eu mudei. Coloquei in e fim. Então, você começa um bloco dessa maneira e termina dessa maneira. Esses blocos aqui, eu uso de duas maneiras. Ou para repetição, ou para não exibição. Se você criar um bloco aqui, ó. Por exemplo, vou criar um bloco aqui, ó. Ó, in. Eu vou criar um bloco aqui, ó. Por exemplo, ele vai chamar teste. Então esse bloco aqui eu posso exibir ou não. Eu vou escrever aqui, ó, teste. Só que aqui vai aparecer, deixa eu pôr uma R aqui, ó, R, o outro HR aqui. Deixa eu colocar uns BR aqui também. Ó, colocar um monte de BR aqui, só pra gente ver. Então eu vou dar uma atualizada aqui, ó. Aí não vai aparecer, claro. Agora eu vou vir no arquivo original, que é esse aqui, ó, index. Eu vou explicar isso aqui também. O que eu posso fazer para exibir aquele teste lá? Eu chamo o template, coloco esse bloco, vou copiar aqui. Então eu coloco aqui agora, ó, o nome do bloco lá, é teste, né? Então, quando eu chamar esse bloco, opa, deu erro aqui. Deixa eu ver aqui que erro que deu. Tudo linha 26. Ah, tá faltando ponto e vírgula aqui, ó. Pronto, o teste foi chamado aqui. Beleza? Até deu uma compatibilidade com tudo aqui, porque eu não fiz direito. Então, é o seguinte. Se eu ocultar aqui, ó, ele não aparece lá. Viu que legal? Então, esse bloco, ele pode ser usado dessa maneira. E tem outra coisa também. Eu posso criar variáveis. Por exemplo, vou criar uma variável aqui chamada aparecer. Basicamente é isso, ó, aparecer. Deixa eu copiar ela aqui, às vezes eu escrevo errado. E para me agilizar aqui. Então, eu tenho que chamar o bloco depois que eu preencher as variáveis. Porque eu posso preencher as variáveis e não chamar o bloco. Então, aparecer igual, vou colocar aqui, ó,
Opa. Pronto. Vou dar uma execução aqui. Viu? Apareceu. Se eu não colocar nada aqui, ó, ele ignora ela. E eu fiz também, cara, só não me recordo aqui, para aparecer os erros, as variáveis. Se eu não me engano, chama mostrar variáveis, quer ver? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu mudei o arquivo template original, esse arquivo aqui, mudei ele, que é um arquivo só. Ele nada mais, nada menos, ele substitui os blocos aqui. Isso ajuda demais. Então, o que eu fiz? Né? Voltando aqui, eu identifiquei o bloco que eu precisava alterar, que no caso era esse bloco aqui. Aqui não tem como eu ficar organizando, não. Porque, aliás, aqui eu acho que até tem. Só que não vai dar muito certo, não. É porque eu uso o Kate. O Kate, ele é diferente. Mas vamos ver aqui, ó. Ctrl A. Tá aqui, aqui, ó. Ele veio pra cá, tá vendo? Deixa eu só voltar aqui. Que fica melhor de visualizar. Então, eu tenho o bloco. O bloco é a repetição disso aqui. Repetição desse conteúdo aqui. Isso aqui faz parte também. Isso aqui é como se fosse uma linha. É como se fosse uma... Eu copiei daqui, ó. Vou mostrar de onde eu peguei. Aqui, ó. Ó, observa que aqui, ó, o RUM é essa linha aqui. O outro RUM aqui é outra linha lá. E aqui dentro tá os calls, tá vendo? Beleza. Só que eu coloquei um call só e coloquei o 3 aqui, ó. O 4. Então só vai caber 3 por linha. Como eu coloquei 4, eu especifiquei, fica um debaixo do outro aqui, igual tá aqui, entendeu? E ele preenche automático. Então, agora vamos, tô meio perdido aqui, né, porque tem muita coisa para falar. Mas se tiver dúvida, eu pôr nos comentários, eu pego os arquivos aí, vai mexendo. Então tá, então vamos lá. Como funciona? Que é o arquivo principal, esse index aqui, ó. Vou fechar as pastinhas para você ver como é que é simples. Como é que eu organizo meus arquivos? Deixa eu ver se eu abro aqui. Como é que eu organizo meus arquivos? Tem um index principal. Se ele executar, ele executa. Se ele executar, ele vai abrir, ele vai incluir o arquivo de configuração. O que é o arquivo de configuração? O arquivo de configuração está na pasta imp. Pasta imp é onde fica todos os arquivos secundários, arquivos que você não mexe, você não precisa mexer, né, com tanta frequência assim. Então, um arquivo de configuração. O arquivo de configuração eu tenho aqui, ó, a conexão do banco de dados, tem o banco de dados, o local, o nome do servidor. Aqui tem uma função conectar. Aqui tem algumas especificações do banco de dados. E tem mais uma função aqui que eu boto minhas funções. Por exemplo, valida string. Essa função valida string, ela vai pegar a string, né, o texto que eu enviar pelo formulário, qualquer outro tipo de coisa que eu quiser validar. Ele vai pegar somente as letras mesmo com acento, números só. Eu acho que é isso só. E vai me devolver ela nessa codificação aqui e vai me retornar. Então, por exemplo, se eu enviar um HTML que tem, por exemplo, se eu enviar isso tudo aqui, ó, se eu copiar isso aqui e colar lá, ele vai me devolver só o texto. Só o texto. Tudo que for texto aqui, os sinais, as aspas, ele vai tirar tudo. Então, por exemplo, eu só vou escrever nome. Às vezes eu não preciso de muito de interrogação, por exemplo. Então, ele faz a limpeza. Então, vou voltar lá. Você chamou o arquivo de configuração. Deixa eu pôr aqui, ó. Arquivo de configuração. Chamo o template, que é somente esse arquivo aqui. Aqui ele faz a conexão. Ele chama essa função que nada mais, nada menos que é conectar o banco de dados. Conectou o banco de dados. Aqui ele cria um novo template, que eu posso trabalhar com vários templates, com várias inscrições. Isso aqui, um programa que eu fiz, ele trabalha com uma outra inscrição. Por exemplo, aqui um arquivo de impressão que eu crio através disso aqui. E um arquivo comum de exibição, que é esse da tela, né? Por exemplo, o título aqui, ó, coloquei Conditec Automação. E o texto, Conditec Criando Sistemas Simples e Inovadores. Não sei se vai aparecer aqui. Eu acho que não vai aparecer não. Vamos substituir aqui só para vocês verem. Ó, eu vou pegar essa parada aqui. Então vem produtos, eu sei que tá logo aqui em cima. Então vou pôr aqui, ó, título. Outra coisa legal, ó, deixa eu copiar isso aqui. Uma coisa muito interessante, quer ver? Vou copiar, deixa eu voltar aqui, vou colar aqui. Aliás, eu não precisava colar, né? Que isso aqui vai ser impresso lá. Deixa eu colocar somente aquilo ali, que é
eu fechar esse arquivo de configuração, colocar salvar, nem sei o que eu fiz, texto, ó, deixa eu pular aqui, ó, texto. Então aqui ele vai aparecer aqui, ó, code tag automação, sistemas simples e inovadores, tá? Só que se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, eu posso acrescentar diretamente aqui no HTML, por exemplo, vou colocar assim, desde 2013, salvar, ó, vou dar um enter, desde 2013. Aí se eu souber que esse título aqui, geralmente eu sei todas as minhas variáveis. Então, por exemplo, a variável site, a variável nome do site, eu tenho o meu padrão, você cria o seu padrão. Então, por exemplo, o padrão aqui é título, eu sei que vai escrever Contitec Automações. Desde 2013, Contitec Automações. Eu vou salvar, ó, ele repete o bloco, tá vendo? Então, se eu botar aqui esse bloco, é bloco, né? Vamos falar variável várias vezes, ele vai repetir essa variável em todo o texto, em todo coisa. Só que dentro de um bloco, isso aqui que é bloco, dentro de um bloco, toda vez que ele chama o bloco, ele fecha esse, vamos dizer assim, ele fecha esse pacote, ele vira a página, aí reescreve as outras coisas e vira a página. Então eu não preciso ficar pondo um monte de criar um monte de variáveis, não. Eu posso ter apenas fazer em forma de bloco, né? O mais inteligente fazer isso. Então beleza, aqui eu acho que já expliquei bem esse negócio do bloco. Então ele conecta, cria o bloco, aqui eu alimento minhas variáveis. Aqui eu alimento as variáveis. Aqui já entra outra parte. Que outra parte é essa? É que eu incluo no arquivo original, eu incluo esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, ele alimenta aquele bloco lá. Eu vou comentar ele aqui, ó. Esses negócios vai sumir, ó. Vou dar um F5, sumiu. Olha que legal. Eu só incluí esse arquivo aqui e ele alimenta isso aqui. Então por aqui eu posso especificar que só um usuário X pode ver essa mensagem, que só membros de um canal, por exemplo, pode ver isso, entendeu? Então beleza, agora vamos ver esse layout aqui. Mas vamos continuar aqui só para continuar exemplificando aqui. Aqui eu falei do bloco, né? Que eu posso exibir o bloco ou não. Eu tenho uma função aqui que eu posso ver se esse bloco existe, porque eu posso pegar um bloco agora daqui de dentro, ó, entendeu? Eu posso pegar um bloco que foi incluído lá em cima. Por exemplo, eu testo esse bloco aqui para saber se eu estou logado e aparece um botão para me editar minhas páginas. Igual está aparecendo aqui, ó. Isso aqui a gente vai excluir com o uso de bloco. Aliás, vai apresentar ou excluir, tanto faz. Na verdade, vai ocultar isso aqui. Que, por exemplo, a gente vai fazer isso daqui a pouco. A gente ocultar esses botões, porque ninguém quer entrar no seu site e editar algum conteúdo, né? E até o link aqui está errado. Então, através de bloco é muito mais fácil, muito mais limpo. Então, aqui, ó, essa função aqui, ela devolve toda a string do HTML. E olha que legal. Eu vou comentar isso aqui e vou dar um echo aqui, ó. Vou atualizar, não vai alterar em nada, né? Agora eu vou colocar um Ctrl U, vamos ver o código aqui. Código normal, aonde eu criei, tá vendo? O bloco fica certinho, ele só duplica o código e muda aqui. Só que eu modifiquei, né, como eu havia falado, e criei isso aqui, ó, o limpa HTML. Ele remove comentários. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Aqui, ó, aqui tem um comentário, ó, tá vendo? Aqui tem outros comentários. Agora eu vou atualizar, ó. Na verdade ele não excluiu os comentários não, mas ele excluiu os comentários. Ele comprime tudo, cara. Ele fica numa linha só tem uma linha. Antes tinha mais de uma linha, agora ele só tem uma linha. E isso aqui, cara, ajuda, porque antigamente eu comentava muito meus códigos. Eu ficava criando comentário aqui, comentário, e às vezes nem eu mesmo li os comentários. Cheguei a um ponto que eu não preciso ler meus comentários hoje. Eu crio, por exemplo, esse bloco aqui, ele não precisa estar aqui. Eu vou mostrar por que não precisa estar aqui. Eu poderia colocar uma variável aqui, ó, uma variável chamado, no caso aqui, posts, ou ver posts. Poderia chamar ela aqui, ó, e eu alimentar essa variável com isso aqui, entendeu? E então não precisava ficar comentando. Se eu soubesse de algum erro, de alguma coisa, meu site é todo modulado. Então é fácil de fazer manutenção, é muito fácil, muito tranquilo. Por isso que eu estou passando isso para frente, cara. Então aqui ele reduziu o HTML, beleza? Só que tem 3 formas de você, no caso, abrir o seu coisa, né? Se você não der um echo aqui, ele não vai limpar o HTML. Agora se eu der um echo aqui, ó,
aliás, esse aqui. Então eu posso usar o parse, dar um hash no parse, ou pegar esse arquivo, salvar, ou colocar aí para impressão, fazer qualquer tipo de coisa com ele. Eu posso usar o limpa HTML aqui para ele limpar o HTML. Ele também limpa o CSS. Não sei se eu tirei ou removi comentários ali, mas com certeza ele remove comentário, pelo menos comprime bem os espaços vazios aí, isso ajuda na internet também. O ideal é dar o show, que nada mais é do que um eixo também no final lá, né? Tá vendo? Se eu der só um show, ele vai exibir normal. E se eu der um limpa HTML, antigamente, eu não sei se tá funcionando, mas eu passava o parâmetro por aqui. Não sei se eu colocava um aqui, já limpava. Eu não lembro como é que eu fazia isso não, mas é porque eu estou revendo o PHP agora. Isso é interessante passar para frente. Então, muito simples, né? Vamos falar desse arquivo aqui. Ele simplesmente inclui esse arquivo aqui. Mas aqui, ó, que eu sempre fiz, foi perguntar se essa pasta existe. Eu acho que eu fiz esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Admin, que seria o painel do administrador, né? E dentro do painel administrador, eu tenho, na verdade, aqui eu estou incluindo já o layout direto lá. Né? Mas se caso essa pasta não existir, não funciona. Então eu teria que fazer uma pergunta aqui, existe essa pasta? Então vamos abrir o outro aqui, que o outro eu acho que eu já perguntei. Aqui, ó, essa pergunta aqui, ó, tá vendo? Esse aqui já tá mais completo. Então aqui eu vou entrar no admin. Deixa eu entrar no admin aqui, eu criei, aqui ó, só modifiquei o link, cara. Então, se eu remover tudo, depois a gente pode até remover tudo para ver como é que aparece aqui, só que sempre vai aparecer sem formatação, né? Por exemplo, essas formatação aqui, ó, eu não fiz nada, cara, eu só botei meu bloco lá e a formatação toda ali. Então vamos lá, vou clicar em admin aqui, vou entrar no admin. Beleza, o admin é igualzinho o outro lá, ó. Deixa eu entrar aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, mesma coisa, cara, eu não alterei nada, ó, nada. Mas também não modifiquei nada, mas a ideia é modificar. Por exemplo, eu posso criar bloco para alimentar o menu, criar bloco para alimentar tudo, cara, tudo que você imaginar você consegue. Eu modifiquei esse botão aqui, ó, que ele manda um get falando um layout ok. Ele envia um layout ok. O que ele faz aqui, ó? Ele fala, ó, tem esse arquivo? Tem. Ele inclui o arquivo. O arquivo é o layout dentro da pasta layout. Aliás, ele pergunta, tem essa pasta layout? Tem a pasta layout. Ele inclui o arquivo layout, que é esse arquivo aqui. Aí nesse arquivo layout aqui, ó, ele verifica se tem exatamente aquela chave layout. Se tiver, ele vai executar esse bloco todo. Se caso não tiver o bloco todo, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, existe o bloco post? Que é esse bloco que está lá no começo aqui, ó, esse bloco aqui, ó. Bloco e variável, eu confundo, mas esse aqui também é um bloco. Isso aqui eu chamo os dois de bloco, né? Mas para mim, isso aqui que é um bloco, vamos dizer assim, um bloco é um conjunto de variáveis. Então aqui eu tenho ele pergunta se tem esse bloco. Existe bloco? Olha lá, mudei a variável, tá vendo? Existe o bloco ver post. Se tiver aquele bloco, por exemplo, eu uso isso aqui também, ó, para comentário. Se eu escrever qualquer página, qualquer parte do meu site, esse bloco aqui, ó, por exemplo, envia mensagem, ele troca isso aqui por todo um conteúdo que, por exemplo, eu poderia perguntar, existe essa variável aqui? Existe. Então, ele alimenta aquela variável com isso aqui e a partir de então ele começa a alimentar essas outras aqui dentro, de acordo com a movimentação que eu fizer. Beleza? Então, aqui é muito simples. Ó, o que ele faz? Deixa eu aumentar aqui. Ele pergunta se existe o bloco ver post. Aqui ele vai fazer uma busca lá na tabela por ordem de data. A ordem da data aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Tá vendo? Agora ficou na frente. Se eu quiser isso agora depois, eu acho que é sim. Não, acho que é sim. Pô, nem lembro. Deu erro, tá vendo? Eu acho que é... Não sei se é assim. Deixa eu ver aqui, ó. Muito fácil. Ó, como é que eu sei aquilo lá? Eu clico aqui, ó. Aqui, ó. Sabia que era alguma coisa assim. Então aqui eu coloco do primeiro pro último. Ordeno. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Agora ficou diferente. E então posso ordenar aqui de acordo. Ah, por que não ordenou direitinho, né? É porque as datas aqui estão erradas. Porque eu não tinha conseguido fazer o null funcionar aqui. Porque a data tem que estar no formato timestamp. Aqui, ó. A data tem que estar nesse formato aqui, ó. E eu coloquei só como data. Então não funcionava não. Então as datas aqui estão erradas. E não funciona. Ainda mais se eu ordenar por data. Se eu ordenar por
ID, por exemplo, vai funcionar legal, porque o ID ele tem uma ordem aqui, ó, tá vendo? Aqui que eu tiro minhas queries, eu faço pesquisa, inserção, tudo por aqui. Então, se eu ordenar por ID, ele vai pegar do último pro primeiro ou o contrário. Então, aqui, ó, olha o que muda. Eu vejo muito isso aqui, cara, o que muda. Ó, o que tá mudando ali, ó, nessa coisa. É isso. É decrescente e crescente, né? Eu acredito que seja isso, né? A lógica, né? Então, aqui eu pergunto se é maior que 1, ele vai fazer uma função, um enquanto tiver, vamos dizer, dado aqui, ele vai fazer. E você vê, não tem nenhum limite aqui, eu removi o limite. Geralmente eu coloco 30, 10, 5, 3, de acordo com a necessidade, né? Se eu tiver 500 aqui, eu não vou exibir 500 no site, né? Eu vou exibir só 10. Como é que eu faço isso? Se eu não me engano, eu venho aqui, ó, limite, que é legal que já aparece, limite 0,2, por exemplo. Ó, vou dar um Enter, vai exibir 2. Aí, ó, 2. Por que o 0 aqui? É o seguinte, ele exibiu 2. Aí a próxima página é a 1. Então, ó, eu vou editar a linha aqui, ó. Vou pôr 1 aqui, ó, como se fosse a segunda página. Pegar mais 2 dados, executar. Ele pega 2 dados a partir daquela primeira busca e vai assim por diante. Eu posso exibir por 3 também, ó. Então eu posso criar o limite também de acordo, né? Claro que você tem que pôr limite, porque se você tiver 500 dados para exibir, o navegador a internet vai demorar muito para abrir. Então é ideal pôr o limite aqui. O que ele faz? Enquanto tiver informação, ele vai preenchendo os dados aqui, ó. Aí ele preencheu os dados, preencheu, pergunta se tem um bloco, porque às vezes você só quer exibir o último. Por exemplo, dá um exemplo de você pegar o último dado. Aqui no caso teria que pôr o limite 0,1, que é o último dado, né? Mas acontece da gente querer exibir só uma vez. Então a gente não precisa chamar o bloco de novo, né? Ou às vezes também costuma, né? O ideal é você criar a variável de acordo. Por exemplo, no caso eu estou exibindo aqui post, eu coloquei layout, mas cada tabela tem que ter sua variável, por exemplo, ID aqui. Esse ver ID eu associei a essa tabela aqui. Mas, por exemplo, o usuário, você pode chamar de user ID, página ID, sempre o nome, depois a coisa. Eu levava uma surra antigamente, porque às vezes eu chamava ID, página ID também, aí eu dava erro, cara, para cadastrar usuário, página, porque às vezes o ID era único, aí eu comecei a usar esse padrão aqui, ó. User ID, user página, user nome, página título. Algumas coisas é único, por exemplo, página pode ter só título, então posso pôr direto lá título. Por exemplo, algumas coisas que forem únicas, né? Você pode deixar o nome sozinho, que você vai saber que é aquilo, né? Mas se você pôr assim é melhor. Vou aqui, ó, ver. Então eu sei que é para mim ver, né? Eu sei que essa variável aqui, que está nesse bloco aqui, tal. Isso que é legal, porque se identifica, porque eu nem sei a quantidade de arquivo que tem numa página minha, que abre o menu, que o menu abre outra coisa, que abre outra coisa, que abre outra coisa, aí você, aqui ó, apareceu uma variável aqui ó, como é que eu vou saber que variável é essa, cara, entendeu? Aqui, cara, ó, deixa eu voltar aqui que eu lembrei uma função aqui, ó, deixa eu salvar aqui, ó, ele vai sumir, ó, viu? Tá vendo? Se você pôr um aqui, ele mostra os blocos. Aí tem como você ver os blocos em tempo real de onde você, aqui ó, aparecer, de onde você não pôs. Isso aqui também eu criei, cara. Que é interessante você saber o bloco, né? Pra mim isso aqui, o preencher com o número aqui, era pra limpar o HTML. Mas dá pra fazer também. PHP aceita tudo, cara. Então sumiu. Então, voltando lá onde eu tava, que eu me esqueci. Então o nome da variável tem que ser de acordo com o arquivo. Por quê? Ele vai, por exemplo, isso aqui chamou esse arquivo aqui. Como é que você vai lembrar que ele chamou esse arquivo? Através da variável, se der algum problema, se der algum erro. E isso é bacana. Essa função aqui executa tanto aqui quanto aqui, ó. O admin aqui, ó, tá exibindo aqui, ó, também. Então quer dizer, eu otimizei meu código. Porém, otimizei o código para, vamos dizer assim, escrever, né? Mas o padrão aqui, ó, eu tive que colocar aqui e no layout aqui também. Aqui, ó, coloquei aqui também, tá vendo? Tá. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui.
que eu tô no Kate. O Kate é um pouco diferente, questão de recuo, mas funciona. Só não quis funcionar aqui para mim. Ah, porque meus blocos aqui não identificaram. Mas aqui em cima identificou. Simplesmente coloquei isso aqui, ó, depois daquele arquivo, né? E praticamente, ó, os botões eu só aproveitei a classe que faz aquilo. Como é que eu fiz aqui? Como é que eu fiz copiei essa classe aqui? Eu vim aqui, ó. Aliás, eu posso vir aqui, ó. Vamos lá, componentes, botões. Aí tem os botões aqui, ó. Tem botões assim, tem esses botões aqui. Só copiar a classe aqui e colar aqui, ó, que já tem aquele efeito. Então é muito simples, cara. Voltando lá, eu acrescentei isso aqui. Só que isso aqui está se repetindo, concorda comigo? Está se repetindo em dois lugares. O que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui. Ó, vou dar um Ctrl X e vou deixar só ver posts aqui, ver posts. Eu vou acrescentar apenas esse bloco aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, aqui mesmo no HTML. Aliás, eu nem gosto de fazer isso não. Eu nem gosto de fazer isso não. Geralmente eu tenho aqui deixa eu pegar esse HTML aqui mesmo. Vou colar ele aqui. Bom, vamos fazer assim. Ele vai alterar o formato aqui, ó. Não tem perigo não. Tá vendo? Esse bloco aqui, ele é o bloco que estava lá. Estava antes aqui. Ele copiou geralmente. Então, eu mantive o CSS, o formato, tudo direitinho. Então, sempre que eu for editar, eu vou ter que vir aqui, editar aqui. Esse aqui seria o formulário, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um novo bloco aqui, ó. Tá? Então, criar bloco é muito fácil. Ó, ini, isso que é legal também, ó. Você saber de onde começa um bloco e termina o outro. Já que é um comentário. Então, vou colocar aqui, ó. Vou escrever só formulário. Ó, fechei. Copiei. Vou colar aqui. Geralmente é legal colocar um bloco colado no outro assim, né? Pra você saber que um bloco começou, terminou. E os comentários também é removido. Então eu tenho aqui, ó, formulário. Agora eu vou atualizar aqui. Formulário vai sumir, óbvio. Eu vou ter que chamar esse bloco aqui em layout. Então vou vir em layout aqui, ó. Ele adiciona o layout. Aqui ele tem algumas coisas. Isso aqui eu copiei de um arquivo já meu que estava aqui, ó, como eu chamo a tabela, tá vendo? Então eu posso ter várias empresas utilizando o mesmo formato. Isso aqui é bacana. Aqui ele chama um arquivo, é o layout aqui, layout PHP, é aqui mesmo. Ó, tem um layout, então quer dizer que eu quero excluir, salvar, fazer qualquer coisa. Então aqui eu já vou chamar o bloco, ó. Então já vem aqui, ó, template, só que não é assim, né? Tem que chamar a função block. Pronto. Agora quando eu, errei aqui. Quando eu voltar aqui e dar uma atualizada, não chamou o bloco. Aqui em cima tá ok. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Deixa eu voltar nesse index aqui. Block. Aqui tá certo. Formulário. Que tá ok. O que tá pegando, hein? Eu tô no... Deixa eu voltar nesse index aqui. Ele chama o layout PHP. O layout PHP executa. Ah, tá. Chamei o bloco aqui. Na verdade, eu vou chamar o bloco só quando tiver edição, que é aqui mesmo. Vai. Ah, meu erro, galera, ó. Qual foi o meu erro? Meu erro foi chamar o bloco antes de adicionar o arquivo. Não posso, tem que adicionar ele depois aqui, ó, pra ele aparecer lá, ó. Só que aí, ó, se eu quiser editar algum, apareceu. Eu tenho que chamar ele depois de adicionar um arquivo, né? Porque o bloco não existe no outro arquivo, que é o arquivo aqui, admin. Então eu chamei o bloco aqui, beleza. Agora eu posso ocultar esse bloco a hora que eu quiser. Agora eu quero adicionar o bloco. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero adicionar esse conteúdo aqui quando esse bloco aqui existir e associar ele a esse variável aqui. Então vamos lá. Eu vou dar um espaço aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Cara, você vê que eu copio tudo, né? Pra ficar um negócio bem bacana.
eu tenho que perguntar se o bloco existe. E eu tenho um timeout aqui mesmo. É porque eu reduzi. Aqui, ó, existe o bloco. Vou copiar aqui. Então vamos lá. Ó, vou perguntar se o bloco. Como é que chama o bloco? Ó, ver post. Ah, já tá aqui já. Se o bloco ver post existe, ele vai chamar o bloco. Beleza. Só que ele não. Qual bloco que ele vai chamar? Ele vai adicionar vamos dizer assim, o HTML, o arquivo, e depois sim vai chamar o verblock. Só que aqui eu estou colocando, deixa eu ver aqui, eu vou tirar o verposts, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, todos posts, fica melhor para entender. Ó, voltando aqui, que fica melhor. Existe o bloco existe o bloco todos os posts? Existe. Então adiciona um arquivo layout, ele vai chamar esse arquivo aqui, ó, vai chamar esse arquivo aqui. Aí sim ele vai pegar e exibir somente esse bloco. Entendeu? Que maneiro. Então eu tenho uma otimização de código. Se eu precisar editar alguma coisa, eu vou editar só aqui. Entendeu? Vamos lá. Estamos aqui. Então ele vai chamar o arquivo e vai exibir. Vamos testar. Claro que ele vai dar um erro aqui, provavelmente. É isso. Deixa eu voltar aqui. Caraca. Tá vendo? Não exibiu. Vamos ver por quê? Ele pergunta, existe o bloco. O que eu faço? Primeiro eu tenho que ver se ele está entrando aqui dentro. Eu salvei aqui. Eu dou um enter aqui, coloco eixo. Ok. Para saber se eu entrei aqui dentro. Ó, não entrei aqui dentro. Então ele não está identificando esse bloco aqui, todos os posts. Na verdade isso aqui não é um bloco, é uma variável. Por isso que eu estou dando mole. Ó. Existe var. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então aqui eu pergunto se existe var todos os blocos. Vamos ver agora se vai dar. Ele entrou dentro do ok, tá vendo? Mas deu um erro. Adicionar o arquivo conteúdo admin não existe. Template add file 42. Ah, tá. Eu não posso adicionar um novo arquivo nesse template. Aí tem uma outra função que eu criei que chama... deixa eu abrir o template aqui que a gente procura aqui. Add file. Não, deixa eu caçá-la aqui. Add string. Aqui os arquivos de limpar o HTML, limpar o CSS. Não, tem que estar aqui. Ler texto. Não sei se é esse ler texto. Exibir bloco, existe bloco. Adicionar. Tem que achar o arquivo aqui na função. Eu acho que esse aqui, ler texto. Add string, ó. Eu uso essa função aqui, ó. O que essa função vai fazer? Adicionar string. Aí eu mando aonde ela vai adicionar, que é esse aqui. Ele vai adicionar o... Tem uma coisa errada aqui, né? Tá, vamos continuar. Ela vai procurar nesse arquivo aqui, por essa variável. Vai perguntar se ela existe. Se ela existe, aqui já entrou aqui dentro, então que ela existe. Vai adicionar uma string, que é o HTML lá, do layout lá, que a gente escreveu. Vai adicionar tudo. Só que só vai exibir o bloco que eu quiser, que é o último bloco, esse último bloco aqui, né? Então vamos testar. Não abriu, só apareceu o texto aqui. Não, aqui ele adicionou somente o texto mesmo. Ele adicionou somente a string, que não era essa função que eu queria. Não é essa. Ele só adicionou essa string aqui, que não é isso que eu quero. Quero que ele adicione tudo. Tem que lembrar como é que é o esquema. É a dead file mesmo. É isso aqui mesmo. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu colar aqui. Ctrl V, salvar. Vamos ver. Tá falando que o arquivo não existe. Agora sim. Tem que botar admin aqui. Agora, pronto, funcionou. Viu? Mas só foi uma vez. Por que só foi uma vez? Porque o arquivo não só chamou o bloco uma vez, tá vendo? E não exibiu nada do bloco. Só chamou mesmo o arquivo lá. Não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Fiz coisa errada aqui. Que agora eu teria que chamar o arquivo aqui embaixo, ó. Esse arquivo aqui eu teria que chamar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Isso que é legal, poder testar. Aqui eu vou deixar comentado porque esse arquivo aqui já faz essa função.
Eu acho que nem precisaria. Ah, isso mesmo. Vamos lá, ó, pronto. Porque eu nem precisaria chamar, poderia incluir isso aqui, que eu acho que está incluído lá. Só que lá está incluído em outro formato que chama tudo, né? Tu poderia fazer só chamar ou perguntar se existe esse bloco, ele chama essa função. Vamos simplificar mais ainda? Deixa eu apagar isso aqui. Então já está bem simplificado, né? Vamos simplificar ainda mais para você ver até onde a gente pode chegar com isso. Eu quero só chamar essa função, como estava aqui antes, e quero que ela já faça essa função aqui, ó. Tudo automático. Então venho aqui. Aqui ela mostra os blocos. Aqui eu vou fazer a pergunta, ó. Caso exista o bloco, que nem precisa disso não. Aqui eu estou perguntando, ó, existe esse bloco? Existe, então adiciona isso aqui, beleza? Beleza, ó, vou salvar. Pronto, não alterou em nada. Então quer dizer, a única coisa que eu acrescentei no meu arquivo principal foi isso aqui. E no index eu simplesmente chamei essa função, entendeu? E ele automaticamente chama esse arquivo. Esse arquivo pergunta se existe esse bloco. Ele inclui somente, ele inclui todo esse arquivo layout aqui, né? Que inclusive tem um formulário aqui que é o post, né? Que eu mando via post. Tá vendo o método post, que é o formulário de preenchimento que é esse formulário aqui, ó. Que ele tá aqui, esse formulário aqui. Que tá funcionando perfeitamente aqui também. Então ele exclui isso aqui. Simples assim. Quando eu executo no admin, como esse bloco não existe, então ele não adiciona isso aqui de novo, né? Ele tipo pula essa parte. E isso eu torno meu site, minha programação muito mais leve, muito mais fácil de programar. Então, eu poderia, por exemplo, criar vários blocos, vários arquivos de configuração e tal. Então eu posso editar esse bloco aqui, ó. Então, por exemplo, ó, aqui ele está me mostrando como seria no site. Tá vendo que aqui não está mostrando realmente como é que é o esquema aqui? Ele não tá, aparentemente está melhor do que antes, que antes estava feiozão, né? Pelo menos aqui está com algum tema, né? Mas eu poderia melhorar mais ainda. Quer ver? Porque eu não melhorei no HTML, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou mexer um pouco com o HTML para você ver como é que funciona a parada. Esse ROM aqui, ó, ele começa aqui e termina aqui, ó. Vou excluir isso aqui, vou copiar esse ROM aqui, vou excluir, vou salvar aqui. Então só isso aqui. Agora eu venho aqui, ó, e vou dar uma caprichada aqui na minha parada aqui, ó. Vou salvar. Agora sim vai ficar com layout legal. Não ficou ainda. Por quê? Ah, tá. Tem que ser fora do bloco. Só que eu tenho que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Tá vendo? Agora ficou legal do jeito que eu queria, tanto no site quanto na página de administração aqui. Que é o seguinte, como isso aqui não está dentro do bloco, se por acaso eu adicionar esse arquivo aqui e nenhum bloco desse aparecer, tudo que estiver fora do bloco vai aparecer, óbvio. Mas se eu não quiser que apareça, eu crio bloco dentro de bloco. Tem como eu fazer isso. Criar bloco dentro de bloco. A gente vai criar bloco dentro de bloco para ocultar os botões aqui, por exemplo. Ó, então a gente entra na outra parte aí. Que, por exemplo, é o que esse... Eu acho que está repetindo aqui duas vezes. Está repetindo aqui, ó. Eu vou excluir isso aqui. Qual que eu vou excluir? Vamos ver. Qual que tá mais bonito? Eu acho que esse aqui tá melhor, né? Então eu vou excluir os de baixo. Então eu vou excluir aqui, ó. Ver nome e conteúdo. Aqui. Pronto. Agora eu quero ocultar esses botões aqui, ó. Que são os dois links aqui. Então eu crio um bloco. Vou criar esse bloco aqui. Que eu vou colocar fim. E vou colocar aqui, ó. Ver. Vou escrever aqui somente. Só para ficar mais fácil. Somente usuário. Somente usuário. Então somente o usuário vai poder ver esse bloco aqui. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Ó, só de eu ter posto esse bloco aqui, os botões já vai sumir. Viu que legal? Os botões já vai sumir. Para mim fazer esse botão aparecer de novo, eu venho em layout aqui e vou fazer uma pergunta aqui, ó. Antes esse aqui também eu faço essa pergunta, né? Deixa eu dar uma duplicada de linha aqui, ó. Vou dar um espaço para ficar melhor. Deixa eu colocar. Ó, existe o bloco. Se existe, exibe. Aqui vai voltar a exibir, beleza? Mas eu quero fazer diferente. Eu quero que ele exiba somente, ó, se somente eu tiver lá em cima uma chave, vou colocar uma chave get aqui, ó, podia ser uma seção, né? Se você quiser saber mais sobre isso, te aconselho você vir aqui, ó,
no DebXP para você aprender. Tem aqui, ó, playlist completa de PHP. Tudo que você quiser aprender tá aqui. Tem tudo, o cara tem paciência. Faz pergunta por aqui, entendeu? Tem outros cursos aqui. É interessante, porque eu não sou professor. Eu só tô mostrando aqui um jeito que eu desenvolvi quebrando cabeça. Então vamos lá. Eu vou pegar um get aqui, ó. Tá vendo? Tô bem enferrujado. Vou colocar assim, user. Não, vamos escrever o usuário válido igual. Não, tá aqui, ó. Vou fechar aqui. Igual a ok. Eu estou perguntando se existe esse get usuário válido igual a ok. Vou copiar isso aqui, vou salvar. Ele exibe o bloco, senão ele não exibe. Então, por exemplo, aqui, ó, tá exibindo o bloco. Muito estranho. Tá exibindo o bloco. Agora eu vou pôr uma, ó, se existe o bloco, né? Eu tenho que fazer essa pergunta aqui, ó. Ó, tá vendo a burrice, cara? Eu coloquei aqui, ó, perguntando se existe o bloco. Aqui é para não dar erro, mas eu coloquei que é igual. Não, é para comparar se existe esse bloco e se esse bloco é igual a isso. Só que, tá vendo, agora sim ocultou. Isso é questão de segurança. Só que tem uma forma melhor de fazer isso aqui. Aqui, ó, se eu tirar isso aqui, eu acho que vai dar um erro. Ah, deu erro, tá vendo? Por quê? Essa variável não existe. Eu coloco um arroba aqui, ó, some o erro, beleza? É como se fosse assim, ó, ele pergunta se tem isso aqui. Se não tiver, ele, tipo, não faz nada. Mas se tiver, ele compara se é igual ou não, entendeu? Então aqui, ó, eu já posso pôr aqui em cima essa variável. Como é que a get, no vídeo anterior aí, já falei sobre os gets, né? Então aqui, ó, usuário validado como ok. Agora os botões vão aparecer. Apareceu? Ah, não vão aparecer. Por quê? Deixa eu ver onde eu errei. Deixa eu dar um bar dump aqui, ó. Esse aqui é uma mão na roda, ó. Bar dump. Ó, eu vou pôr, ele exibe tudo que está sendo pego aqui. Então se eu consigo pegar alguma coisa aqui é porque está chegando lá. Ó, deu que é nulo. Por que é nulo? Usuário válido igual o quê? Por que tá dando nulo? Estranho. Deixa eu medir aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui deu. Engraçado. Não, eu acho que eu tô errando aqui. Tem que fazer assim, né? Senão o negócio não funciona. Aí, ó. Agora se deu. Deixa eu voltar aqui. Ah, os botões voltou a aparecer. Tá vendo? Eu esqueci de colocar o underline aqui. Faz um tempo que eu não mexo com PHP, cara. Eu não tô muito enferrujado, não. Deixa eu ocultar. Ah, o vardump. O que o vardump faz? Ele me mostra o que tá acontecendo aqui. Tá vendo? Toda vez que ele rodou lá, ele faz a pergunta da hora, cara. Faz a pergunta pra tudo. Ah, mas fazer pergunta para tudo? Sim. Por exemplo, eu posso fazer um loop aqui e pesquisar, né? Eu posso colocar aqui, ó, tem uma validação que você pode colocar aqui, por exemplo, buscar tudo que é público. Ah, a gente vai fazer isso, tudo que é público e tudo que não é público. A gente vai fazer por aqui, ó, na pesquisa. Eu vou mostrar um jeito mais fácil também. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem. Nem sei ver. Quanto tempo de gravação. Fala. Ah, tá aqui, ó. 1h10, tá? Fala. Se ficar grande, ficou, mas vai ser um super completo. Eu posso fazer a restrição por aqui. Mas no caso do usuário, se ele está logado ou não, eu faço por aqui, né? Para edição, por exemplo, né? Que não tem nada a ver com... Apesar de ter a ver com a tabela, né? Então, vamos lá. Aqui já está funcionando. Ó, então, ó, usuário ok. Usuário qualquer coisa, não ok. Então, aqui eu já consegui... Aqui eu consegui já a não liberar. Eu posso fazer outra coisa também. Eu posso vincular isso aqui, né? No caso eu vinculei ao usuário, mas eu poderia vincular também ao layout, já que eu vou estar no admin, né? Eu já vou estar dentro desse admin aqui, não vai aparecer também, mas eu quero que apareça. Posso aproveitar esse layout ok aqui, ó, colocar um ou aqui, ó, ou isso que tá aqui, só que layout. E aqui, o negócio é copiar. Copiar e colar, assim que eu fiz muita coisa na vida. Copiando e colando. Ó, ou layout ok, entendeu? Tanto o layout ok quanto o usuário aqui ok, vai funcionar, entendeu? Agora a gente vai ocultar, ou a gente podia ocultar aqui, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar aqui público, quando o público for, eu vou dando assim, ó, que é melhor, dando enter, que vai dando mais espaço. Se, aí aqui eu já vou fazer diferente. Eu vou colocar uma variável aqui, ó, público,
igual, ele recebe o valor do público. Se público igual a público, no caso eu vou fazer isso aqui, ó, vou jogar isso aqui, ó, no bloco full, né, que seria o bloco master desse pedaço aí. Ele vai mostrar só os blocos públicos, ó, público. Agora eu vou colocar assim, ó, diferente de público, vai aparecer o que não é público, ó. Esse aqui é privado, esse aqui é um público. Por que esse aqui tá assim? Porque eu já preencho aqui, ó, a inserção aqui, ó. Eu já preencho a inserção com os valores PHP, que fica mais fácil para mim, né? Eu acho que tem até uma função aqui, ó, quer ver? Que eu tenho como aqui, ó, criar código PHP, tá vendo? Muito, cara, PHP é uma lindeza danada. Esse PHP de mim também é muito lindo. E outra coisa mais linda ainda, não sei se vai dar para ver aqui, ó, é isso aqui, ó, MariaDB, muito chique. E então aqui, ó, eu posso fazer assim, cara, só que isso aqui é o seguinte, eu não impeço, ó, por exemplo, ó, quantos arquivos exibiram aqui, ó, quantos arquivos exibiu três arquivos no caso, 3 posts aqui, só que é o seguinte, ele executou isso aqui quantas vezes? Vou fazer um hash aqui, ó, hash, eu já vou pôr uma variável aqui, ó, var, só para ver quantas vezes, ó, quantas vezes, mais aqui, só pra gente ver quantas vezes passou aqui. Nossa, cara, agora eu buguei minha cabeça, agora que eu caí na real. Olha só a doideira, tá aparecendo 1, 2, 3, parecendo que tá concatenando, só que não, ele tá imprimindo, ele passa uma vez aqui, imprime o número 1, aí passa outra vez, imprime o número 2, e vai imprimir na soma, né? Na verdade eu tenho que fazer aqui, ó, e dar um hash depois, que eu vou ter a soma aqui, ó, hash, copiar aqui, ó, colar, agora sim, ó. Agora eu tenho um número de vezes que vai passar ali. Então ele passou 10 vezes, na verdade 9. Vou colocar 0 aqui, ó. Então ele passou 9 vezes, só que ele só imprimiu 3. Ou seja, ele buscou informação do banco de dados. Ele simplesmente iria imprimir tudo. Deixa eu voltar isso aqui para cá. Ele rodou 3 vezes, preencheu as variáveis 3 vezes, buscou do banco de dados todos os 9 registros, rodou 9 vezes e imprimiu apenas 3 nessa busca, nesse filtro que eu fiz aqui, ó, vendo o que é público. Isso não é o ideal. Qual que é o ideal? O ideal é eu fazer isso aqui, ó. Eu vim em estrutura, deixa eu pegar. O ideal é eu vir aqui, ó, e fazer um filtro. Por exemplo, na busca aqui, ó, eu vou colocar aqui público igual a público. Aqui eu tenho que colocar exatamente igual. Esse tá pronto. Ele criou uma query para mim aqui, ó, público igual a público. Eu vou vir aqui e eu vou adicionar ela aqui, ó. Só que é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, query. Aí aqui que ele tá perguntando se existe o bloco post. Ele executa isso aqui. Aqui ele executa todos os posts. Deixa aí a query que vai ser o seguinte, ó. Que tem a ver com essa pergunta aqui. Que eu pergunto se o usuário está validado ou não. Que eu posso fazer o seguinte. Eu posso perguntar se eu estou dentro do layout. Deixa eu só copiar essa query aqui, ó. Eu vou perguntar aqui, ó. Vou colar aqui. Eu quero só perguntar se eu estou dentro do admin, do layout, né? No caso do administrador. Claro que você vai fazer outra forma de validar isso aqui, como sessão, com outro tipo de coisa. Então, ó, eu vou vir aqui e vou... Se tiver dentro, eu crio essa query aqui, ó. Query ou restrição, você que cria aí, beleza? Pronto, ponto view. Ponto view. Não pode esquecer de dar os espaços. Aqui no caso já tem, então não precisa. Vamos ver se vai dar certo. Opa, não, aqui. Passou 9 vezes. Ele deu um erro aqui falando que é porque eu não tô na página principal. No admin. Deixa eu ver aqui no admin. Ele passou só 6 vezes, tá vendo? Não apresentou nada, tá vendo? Que legal. Ele buscou, passou 6 vezes. Isso é legal, você ter variáveis de controle, né? No caso aqui eu não vou exibir no eixo, né? Mas saber se um loop tá rodando, se aconteceu alguma coisa, né? Quando você faz seu site, você sabe isso tudo, né? Então, vamos ver aqui. Passou 6 vezes.
e ele perguntou se é público aqui. No caso, eu nem preciso agora perguntar se é público ou não. Vou comentar isso aqui, porque aqui ele já vai exibir tudo. Ó. Ele exibiu só o 6 que é público, porque está dentro do layout aqui, e o layout aqui não precisa perguntar isso. Se o layout aqui não precisa perguntar isso, tem que fazer assim, ó. Isso aqui nega essa informação, e aqui embaixo eu coloco else, se não, eu coloco aqui a aule vazia, beleza? Ou nem precisaria, eu poderia pôr não sei se o arroba funcionaria aqui. Eu vou deixar assim, que é bem melhor. Agora eu vou dar um F5, ó, já vai aparecer tudo aqui, e aqui vai aparecer só o que é público. E os botões ocultados. Viu como é que é fácil? O ideal mesmo é você, tá vendo aqui, executou 6 vezes, aqui executou 9 vezes. Certinho, entendeu? Os filtros de preferência tem que ser feito dentro do SQL. Já as restrições de edição, de tudo, você pode fazer aqui com if, né? Se usuário tal, igual o caso aqui. Então aqui eu já praticamente já desmistifiquei o site, como é que ele funciona. Claro que tem muitas outras coisas, como o limpa HTML, o limpa CSS, eu não falei de imagem, tratamento de imagem. De imagem também tem muita coisa legal aí que eu ainda vou falar. Mas só para finalizar, os arquivos aqui, CSS, olha os arquivos que o coisa faz. Eu simplesmente coloquei o CSS e o JS, que é o JavaScript, nas minhas pastas aqui. Então fica um arquivo super leve. Vamos ver o tamanho desses arquivos aqui. Deixa eu entrar aqui em tutorial, ó. Vou selecionar tudo, propriedades. Cara, não chega nenhum. Cadê? Chega nem 1 byte, nem 1 mega. Ah, tá dando 758 bytes. Isso aqui tá dando até menos, 300 bytes, cara. Isso aqui é, tipo assim, cabe num... Sei lá onde que cabe isso aqui. É muito pequenininho, tá vendo? Ó, tem um arquivo principal, HTML. Esse aqui puxa esse. E dentro desse carregamento ele vê os blocos inseridos aqui, ele insere. Então, por exemplo, ó, vamos brincar um pouco aqui. Né? Vamos brincar um pouco aqui. Ó, eu vou pegar todos os posts aqui, ó, e vou pôr lá embaixo. Ó, vou pôr aqui, ó, antes do folder aqui, antes do fim. Ó, se eu executar aqui, ó, ele vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Olha que legal. Ele trata como coisa. Você não precisa ficar copiando HTML, ficar misturando HTML. Isso que é legal. Não tem segredo nenhum. Você vê que os arquivos ficam pequenininhos, né? Você não tem aquela dor de cabeça de ficar preenchendo o arquivo. E tudo assim. Tá vendo? Bem simples mesmo. Meu lema sempre foi esse. Criar arquivo simples que seja inovador. Beleza? E você sempre mantém aqui informado para você mesmo saber o que você fez e manter um padrão. Se você manter esse padrão aqui, ó, muito simples. Você só vai editar o arquivo. Aí como é que você sabe que você fez merda ou não? Você faz assim, ó. Aqui eu coloco, deixa eu ver aqui, peraí. Ah, como é que comenta aqui? Deixa eu mudar aqui, ó. Kate é bom. Comentário, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou colocar Ctrl Q. Vou alterar aqui para Ctrl Q, que eu tô acostumado com Ctrl Q. Ah, tá. Opa. O atalho Ctrl Q conflita com o seguinte: deseja o atalho vazio, ação. Ah, vou deixar o original mesmo. Ctrl D. Não, aqui eu quero Ctrl Q mesmo. Reatribuir. Pronto, ok. Aí eu comento aqui, ó. Viu? Aqui eu posso descomentar. Não tem que descomentar não, cara. Deixa eu ver aqui de novo. Tem que dominar a ferramenta, ó. Comentário. Alternar comentário. Retirar comentário. Que eu poderia deixar Ctrl Q de novo, né? Só que aí vai dar erro. Ah, com os dois? Eu acho que os dois, deixa eu ver. Eu acho que vai funcionar, quer ver? Ó, Ctrl Q. Ah, não vai dar não. Só pego o último comentário. Que eu tô acostumado a comentar e descomentar com Ctrl Q. Aqui, reatribuiu. Tá, eu uso um para comentar e o outro para descomentar. Deixa eu deixar esse para comentar. E esse aqui para descomentar. Pronto. Filtrar através de comando. Caramba, hein? Deixa eu pôr aqui, ó. Ctrl Shift Q. Pronto. Agora sim, ó. Ctrl Q comenta, Ctrl Shift Q descomenta. Tá vendo? Ficou mais fácil. Você fez aqui, ó. Vai sumir os blocos, ó. Tá? Ah, não. Tô no index errado aqui. Deixa eu descomentar aqui e salvar. Ó. Esse aqui, ó. Só incluir esse arquivo. Só dar um Ctrl Q aqui e salvar, ó.
Pronto, sumiu os blocos, tá vendo? O que acontece? Você só inclui um arquivo, ele inclui todos aqueles blocos lá. Isso é interessante, cara. Então você pode vir criar vários inclusões aqui e você saber cada uma o que faz. Menu, conteúdo, banner, propaganda, etc e tal. Só que é o seguinte, você pode também criar uma raiz de programas de inserção. Por exemplo, esse layout aqui, né, no caso, insere só o layout. Mas vamos supor que eu criei esse menuzinho aqui. Isso aqui é um bloco que adiciona um arquivo, que adiciona outro bloco, que adiciona outros blocos. Cada bloco adiciona outros blocos e outros blocos, entendeu? Dá para fazer isso infinitamente. Claro que para dar manutenção no estudo é muito enjoado, né? Então aqui, por exemplo, eu criaria um bloco folder. Dentro do bloco folder também ficaria fácil, né? Você veria que está dando erro no resource aqui. Aí você mexe só naqueles arquivos lá, entendeu? Só que quando você vai mudar o tema do seu site, fica meio complicado. Então por isso que às vezes o meu painel é meio feio, porque ele tem os arquivos, no caso aqui, ó, por exemplo, ó, formulário aqui. Tá vendo? Não tá tão bonito. Mas dá para você usar. Igual aqui, não tá tão bonito, apresentável, não tem margem, não tem nada. Mas é uma coisa que você pode ver e fazer. Vamos mexer no editar aqui, ó. O editar tá dando erro, na hora de salvar aqui vai dar erro, ó. Vamos lá no arquivo, só para consertar isso aqui, que eu pretendo disponibilizar isso aqui para vocês e funcionar. Então, deixa eu fechar um pouco essas janelas, para mim não me confundir. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, ó, linha 64. Eu até sei, ó, vem na linha 64, vai dar erro aqui. É porque esse aqui era de outro arquivo, e como era um arquivo que, esse arquivo ele inclui, exclui, faz tudo num arquivo só, eu achei interessante falar só dele. Porque tem parte do site lá que ele é complicado pra caramba. Aqui eu vou editar rapidinho, que precisa ser feito aqui. Ó, eu só preciso copiar aqui, ó, nome. Aqui tem que fazer na mão mesmo, nome. Conteúdo, que é muito simples, conteúdo, a data, aqui eu não tenho nem data, a data, aí o valor aqui, ó, é now é agora, ele coloca a hora atual de modificação. O ideal é ter duas datas, tá? Uma de criação e outra de modificação, e também para o usuário que criou aquilo e o usuário que modificou aquilo. Isso é muito interessante quando se trata de um programa complexo, onde outras pessoas mexem, onde você mesmo edita, entendeu? E aqui, ó, data, user, o usuário aqui, eu até coloquei user aqui. Eu coloquei um aqui, como eu não fiz nenhuma validação, depois eu posso até fazer uma autenticação, porque eu estou criando agora a questão de grupo, permissão, e tá complexo demais. Porque às vezes um usuário ele pode estar em vários grupos, né? E ele pode ter permissão diferente para cada grupo. Então tá complexo. Eu tô quebrando a cabeça com isso aí para fazer um negócio legal, bem interessante aí. Público. Tá vendo que é muito simples? É você só. Público. O ID é o mesmo ID. Tá vendo? Isso aqui que cria conflito às vezes. Se você tiver uma edição, por exemplo, ID aqui e ID de usuário, complica. Então é bom colocar ID layout, por exemplo, que você vai saber o que você está mexendo. Então aqui eu acho que já vai dar. Eu vou dar uma atualizada. Pronto, atualizou. Vamos ver? Eu vou mudar um aqui, ó. Ó, não tem nenhum. São 9 arquivos, né? Então vamos começar aqui. Eu vou editar esse 1 aqui. Vou colocar um nele aqui. Que também vou colocar um. Ele não tá público. Eu vou salvar ele como público. Ó, salvou. Vou editar de novo. Tá vendo? Eu posso fazer qualquer tipo de edição. Salvar. Editar. Como é que eu marco isso aqui, ó? Isso aqui é interessante. Ó, na hora dele preencher os negócios, que é na edição aqui, ó, ele vai preencher. Ele faz a pergunta aqui, ó. Público é igual a público? Marca um checked aqui. Se não for igual a público, não marca nada. Isso eu tenho lá no formulário aqui, ó. Nesse formulário aqui eu tenho o público aqui, ó. Tá vendo? Só dá um espaço aqui, ele preenche o checked lá. Checado, né? Então é isso, cara. Não tem muito o que falar, não. Isso aqui me ajudou bastante. Eu acho que vai ajudar muita gente também. Porque isso aqui também é uma ideia de mudar o template mais fácil. Quer dizer, o usuário pode mudar o template desde que eles mantenham os blocos. Então eu posso simplesmente falar para ele, ó, se você adicionar esse bloco, no meu caso, deixa eu voltar aqui, mais de mim, aqui, ó. Você fica meio perdido nessas pastinhas aqui, ó, porque era na pasta principal aqui.
posso falar para o usuário, ó, que se ele botar isso aqui, vai aparecer todos os posts dele, né? Agora, eu também posso criar também, nesse caso aqui, ó, aí eu vou entrar aqui em Layout, HTML, eu posso, por exemplo, editar aqui, criar um outro bloco de formatação, entendeu? Ele pode editar esse bloco aqui de formatação, eu só mostro esses blocos aqui. Então, ele pode editar o HTML sem precisar mexer no PHP, entendeu? Isso é muito top, cara, porque aí a pessoa só a trabalhar com os blocos, saber como é que funciona, é muito simples, ó. Bloco dentro de bloco. Aí pode se criar também algumas restrições de como, por exemplo, esse bloco está fora disso, entendeu? Ou não exibir esse bloco para o usuário. Enfim, dá para fazer muita coisa legal aí, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!